Bem, olha como é que essa questão muda com relação à última que nós vimos aí. Ele está falando que a última palavra digitada por usuário esteja incorreta. Aí ele fala que esse usuário poderá usar o recurso desfazer para corrigir. Perfeita questão. Mas, professor, o desfazer não corrige palavra. Mas ele não está falando que o desfazer é para corrigir a palavra. Ele está falando que você poderá usar o recurso desfazer para corrigi-la. Sim. Como? Não foi a última palavra que você digitou? Se você clicar em desfazer, você irá apagá-la. Aí o que você vai fazer após apagá-la? Digitar ela corretamente. Então pode observar que é uma questão que lembra a questão anterior, só que feita de uma maneira correta. Porque você poderá usar essa ferramenta para corrigir alguma palavra, sim. Ela foi a última a ser digitada. Então ele te deu o caminho aí, os passos. Então o item agora está correto. Então, dando sequência às nossas questões, vamos ao item 9. Para se inserir uma planilha do Excel em uma determinada posição do texto, é suficiente clicar no local onde deseja inserir essa planilha, pressionar a tecla Ctrl e, mantendo-a pressionada, teclar X. Então vamos lá. Tem como eu inserir uma planilha do Excel no Word? Tem como eu inserir uma planilha do Excel no Word. Só que pressionando as teclas Ctrl X, não. Porque Ctrl X é a tecla de atalho para você recortar uma palavra, uma frase ou um texto. Não é para inserir planilha. Então começou bem, né? Cobrando aquela ideia do OLI, do link entre os programas. Mas terminou mal, onde ele falou Ctrl X. Inserir planilha não tem uma tecla de atalho definida lá nos padrões do Word. Você até poderia criar, mas definido não tem. Ele teria que ser por tecla através de menu. Então o item 9 está errado. Começou certo, terminou errado. Vamos à próxima. O usuário poderá gerar uma cópia da palavra tapetes após realizar a seguinte sequência de ações. Selecionar a referida palavra e pressionar as teclas Ctrl C. Então olha lá. O usuário poderá gerar uma cópia da palavra tapete, sim, realizando a combinação selecionar e dar o Ctrl C, porque Ctrl C é a tecla de atalho que copia uma palavra. Mas, professor, ele não falou em colar, então está errado. Opa! Mas ele não está pedindo para você colar. Ele está falando que você vai gerar uma cópia da palavra tapetes. Vai. Porque quando você pressionar o Ctrl C, a palavra será copiada para onde? Para a área de transferência do Windows, que o Office também tem essa área de transferência nele. Então irá para a área de transferência, aguardando futuramente você colar essa palavra. Então cuidado, não pode inventar coisas na prova, porque geralmente a gente copia e cola. Mas ele só falou em copiar, então não quer dizer que a questão está errada por esse simples fato aí. Porque você vai gerar uma cópia da palavra tapete, sim. Então, item perfeito, item certo. Agora vamos a uma outra prova. Olha lá. Um professor preparou no Word um texto com um histórico acerca do desenvolvimento do computador. A figura a seguir mostra uma janela do Word com um trecho desse texto. Então, vamos pegar aqui a figura. Está aí, ele te deu uma figura. E em cima dessa figura nós iremos analisar aí as questões. Olha lá. Com relação ao texto e à figura a ele associada, é correto afirmar que caso o professor, dois pontos. Então vamos à questão número 11. Deseje que toda a página atual apareça na tela do monitor de forma a permitir a visualização de sua aparência quando impressa. Ele poderá fazê-lo com sucesso clicando no botão chamado Novo. Então, o botão Novo é o botão que vai visualizar a impressão do documento? Não. Esse botão vai abrir um novo documento. O que visualiza a impressão é um botão parecido com esse, mas é aquele que tem a lupinha, que você pode observar aí na sua tela. O botão que está bem próximo do Novo, só que ele tem uma lupinha. Então, a questão se torna errada, porque ele trocou um botão pelo outro. A 12, clique no botão Ortografia e Gramática.
aparecerá a caixa de diálogo fonte, que permite alterar a fonte utilizada na palavra que estiver selecionada. Bem, clicar no botão ortografia e gramática não irá aparecer a caixa de diálogo fonte. A caixa de diálogo fonte estará no menu formatar fonte. Aí lá você vai ter a caixa de diálogo fonte. Esse botão irá aparecer a caixa de diálogo ortografia e gramática, onde irá te auxiliar na correção do seu texto. Então, mais um item aí que está errado nessa prova. 13. Pressione simultaneamente as teclas Ctrl e L. Ele terá acesso à caixa de diálogo localizar, que permite encontrar uma frase dentro do texto. Então, caro aluno, mais uma questão de tecla de atalho. Ctrl L terá acesso à caixa de diálogo localizar, que permite encontrar uma frase dentro do texto. Vamos tentar ver onde é que eu acho essa tecla de atalho, se o Ctrl L faz isso. Então vamos aí na sua tela. Bem, estando aí na tela do Word, como que eu irei poder achar essa ferramenta? Vamos tentar localizá-la. Bem, se você quer localizar uma palavra, você vai ter o intuito de fazer uma pequena alteração. Então você vai fazer uma pequena edição. Então nós sabemos que está no menu editar. Clicando no menu editar, olha só como é que o Word é intuitivo. Ele vai te dar as teclas de atalho que você pode fazer isso. E olha aqui o localizar. Qual a tecla de atalho que você tem aqui? Famosa combinação Ctrl L. Então só de você entrar no menu, você já pode estudar a grande maioria das teclas de atalho. Então localizar, sim, Ctrl L. Então, voltando ao item, então o item 13 está correto, porque o Ctrl L irá localizar uma palavra dentro do texto, sim. 14. Deseje selecionar a palavra tambor, ele poderá fazer com sucesso por meio da seguinte sequência de ações. Aplicar um clique duplo entre as letras M e B da referida palavra. Bem, você selecionar uma palavra, então se você dá um clique duplo entre M e B, vai selecionar a palavra? Sim, vai. O Word, você tem 3 cliques, até 3 cliques, para fazer alguma coisa no seu texto. Por exemplo, se você der um clique em algum lugar do seu texto, você vai posicionar o cursor, não é isso? Pode testar aí. Se você der 2 cliques em qualquer lugar da palavra, você irá sim selecionar a palavra. E se der 3, o que vai acontecer? 3 cliques irá selecionar o parágrafo. Então, se você tem um parágrafo e dá 3 cliques em qualquer lugar, você seleciona o parágrafo. Então a questão está correta, porque ele pediu para selecionar a palavra, e uma palavra você irá sim selecionar com clique duplo. Então mais um item certo aí nessa prova. 15. Deseje posicionar o cursor no final do documento. Poderá fazê-lo com sucesso pressionando simultaneamente as teclas Ctrl e End. Bem, Ctrl e End. Você pode observar no seu teclado aí que você tem 2 teclas próximas uma da outra. É uma tecla chamada Home e a tecla referida na questão chamada End. Então vamos lá. Home tem a ver com início. Então se você está com o cursor em qualquer lugar aqui no meio e você pressionar Home, você irá para o início da linha, onde está o cursor. Se você pressionar Ctrl Home, você irá para o início do documento, início do texto. E o End é justamente o contrário de Home, porque End é fim. Então, se você está com o cursor aqui e pressiona End, ele vai para o final da linha. E se você pressionar Ctrl End, aí ele irá para o final do documento, lá para a última página no final do documento. Então, o item 15 foi bem abordado, porque o cursor vai sim para o final do documento ao pressionar a combinação Ctrl End. Então, mais um item aí correto. Vamos à próxima. Ainda com relação à figura anterior, ou seja, a mesma figura lá do professor, e ao Word 2003, assinale com C ou E as questões abaixo. 16. Caso o professor deseje disponibilizar o histórico para acesso via internet, ele tem a opção de salvar o documento no formato HTML através da opção Salvar como página da web
encontrada no menu Arquivo. Bem, questão bem interessante, e se você assistiu aí os pacotes que nós disponibilizamos para você no site, você deve ter assistido a nossa aula de internet. E na minha aula de internet, nós vimos uma questão que falava que o HTML poderia ser editado em qualquer editor de texto, sim? Então, se o HTML pode ser editado em qualquer editor de textos, no Word não vai ser diferente. Então, nós já sabemos que você pode criar arquivo HTML pelo Word. Mas vamos matar aqui a charada com relação ao menu. Se eu salvo um documento em HTML, eu estou alterando só um pedaço do meu documento ou o documento num todo? Estarei alterando o documento num todo, porque eu não vou salvar um pedaço, eu vou salvar o documento todo. Qual é o menu que abrange o documento num todo? É o menu Arquivo. Então, questão correta, que se você for no menu Arquivo, você tem a opção Salvar como página da web. E essa opção irá salvar na extensão HTML. Item bem interessante, correto e um item muito cobrado em prova. Fique atento a esse tópico aí. Questão 17. Caso selecione a palavra cálculos e clique no botão recortar, essa palavra será removida do documento e colocada na área de transferência.